Boa tarde, paz seja convosco. Bob Brainer, no livro Os Métodos de Administração de Jesus, ele diz assim: o maior empresário de todos os tempos foi Jesus. Basta olhar para o que ele realizou. Qualquer que seja o processo de avaliação, a evidência dos fatos atesta que a organização fundada por Jesus é a mais bem-sucedida de todos os tempos. Longevidade, mais de 2.000 anos. Riquezas, incalculáveis. Números, impossível avaliar. Lealdade de seus membros, muitos chegaram a dar a vida por esta organização. Distribuição no mundo inteiro, em todas as nações. Diversificação integrada com grande sucesso em todo tipo de empreendimento. Eis o resultado final. Jesus Cristo reina, supremo, como o maior administrador que o mundo já conheceu. Visando aperfeiçoar o aluno ou o candidato ao ministério, o curso livre de teologia ministrado pelo nosso ITQ tem em seu currículo a disciplina de administração eclesiástica. E para falarmos da importância dela, estamos aguardando a conexão da pastora Vera Fátima Dias. A pastora Vera é formada em processos gerenciais, pós-graduada em gestão do desenvolvimento humano e organizacional, graduanda em teologia, é pastora titular da IEQ Berger, diretora e professora do ITQ SC 006, diretora regional do DBQ na região de Caçador, estado de Santa Catarina. A abordagem administrativa que nós vamos trazer com a pastora Vera, assim que ela se conectar, é uma abordagem bíblica. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas, que sorte têm os seus servidores, que estão sempre ao seu lado, e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno. Por isso, ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Queridos, preparo inadequado produz resultados inadequados. Por isso, Jesus, ele se preparou, para empreender, vamos dizer assim, a maior empresa do país, a maior empresa, a maior organização de todos os tempos, que é a igreja. Vamos ver se a pastora Vera já está conseguindo nos conectar aqui. Vamos ver, em um minutinho, um segundinho, ela já está chegando ali. Está chegando. Oi. Boa tarde, pastora Vera, seja bem-vinda, paz seja convosco. Amém, obrigada. Está me ouvindo?
Estou lhe ouvindo. Já fiz a introdução aqui, pastora. Pastora Vera, nós vamos fazer uma abordagem da nossa disciplina de administração eclesiástica, que é ministrada no curso livre de teologia, ministrado pelos nossos ITQs, né? Amém. Pastora, há quanto tempo a senhora é diretora do ITQ? Agora, para conseguir falar sem o microfone. Então, boa tarde a todos, paz seja convosco. Eu quero agradecer à pastora Graça por ter nos confiado, ter nos dado essa oportunidade e está sempre nos dando um empurrãozinho, né, pastora? Graças a Deus pela senhora. Assim, eu estou atualmente há 5 anos como diretora do ITQ, mas eu já venho construindo uma história no ITQ desde a abertura dele, pastora. Não sei se Sim, seria viável narrar um pouquinho sim, aqui. pode narrar. Uhum, pode Então, narrar. no ano de 83, de 80, 93 para 94, quando os nossos superintendentes, pastor Luzardi e a pastora Isabel, sentiram a necessidade de formar obreiros aqui na nossa região, aí ela começou a correr atrás, foi até o coordenador, o secretário nacional, na época, o pastor Sim, Batista, e nós acompanhamos elas. Em diversas reuniões a gente esteve com ela, aí ele veio, conheceu a região e achou viável. Na verdade, ele não acreditou muito que o ITQ fosse dar certo aqui, mas graças a Deus deu. E abriu-se a primeira turma em 94, a gente se formou em meados de 96, e ali, então, assim que a gente se formou, já começamos a ministrar aulas ao lado da pastora Isabel, já a pastora Noeli também, que hoje é nossa secretária, já estava conosco, e nós somos a primeira turma de obreiros, então, que se formamos aqui em Caçador. Até quero mostrar aqui, essa é a primeira nomeação a minha como nomeação. dia 22, onde fez 24 anos, então, que eu ganhei. Aí Que trabalhei benção. como professora, fui morar em Blumenau, também trabalhei na escola bíblica como professora. Quando a gente retornou de Blumenau em 2002, aí nosso superintendente nos convidaram para acompanhar o ITQ, sempre atuando então na diretoria. Depois, mais tarde, como teve outros, acabei assumindo a direção por um tempo, quando trocou a superintendência, também trocou a Sim. equipe. Aí eu Uhum, continuei no DBQ, mas atuando como professora no ITQ. E sim. há 5 anos atrás, então, fui convidado pelo pastor Márcio, indicado por alguns professores da região, ou melhor, indicado por alguns pastores da região, e a gente assumiu. Então, o meu retorno como diretora tem 5 anos agora. Isso aí. Isso. A senhora também, além de diretora do ITQ, é diretora regional do Departamento de Educação Bíblica da região de Caçador, né, pastora? Pastora Exato. Vera, qual a importância do saber administrativo na formação dos nossos obreiros, dos nossos futuros pastores, dos nossos coordenadores, né, dos nossos líderes, enfim? Eu creio que tem toda a importância, né, pastora, do nosso saber administrativos, porque desde a gente precisa saber atuar em todas as áreas. Por exemplo, nós temos essa administração, conforme a gente citou, essa matéria, administração eclesiástica, Uhum, aqui da nossa ITQ, onde a gente encerra ela falando a respeito das 5 marcas de qualidades, então, de uma igreja. E a primeira uhum, delas é uma liderança capacitadora. Nós sim, precisamos ser líderes capacitados para capacitar outros, então. Nós vemos que a capacitação, ela só agrega na nossa vida, não tem como uma pessoa que busca conhecimento, ela consegue chegar um pouco mais longe. Eu sempre oriento os nossos alunos quando eu falo que vejo que eles têm uma vontade de adquirir mais conhecimento, eu digo se preparem para trabalhar bastante, porque a gente estando preparado, as oportunidades vêm. Aqui nas 5 marcas, então, de qualidades, vem a primeira dela, conforme já falei, liderança capacitadora. Fala também sobre ministérios orientados pelos dons. Quantas pessoas que não usam seus dons porque não sabem, né, pastora? Não uhum, sabem. verdade. Então, há uma importância.
a gente aprendendo, a gente vai saber fazer mais. Uma espiritualidade contagiante. Nós que servimos ao Senhor, a gente está buscando esse conhecimento constante. Eu vejo a Senhora é um exemplo para nós. Nós temos aqui muitas pessoas, por exemplo, o nosso superintendente, Reverendo Ivanor, ele está fazendo uma pós-graduação. Tudo isso porque a gente vê que no reino do Senhor há uma necessidade de nós estarmos buscando esse conhecimento para poder repassar. E aqui, então, a gente vê essas qualidades de uma liderança, onde também nós vemos uma espiritualidade contagiante. Também fala sobre uma estrutura funcional. Como que nós vamos ter uma estrutura funcional se nós mesmos não soubermos como fazer, como montar, como criar uma estrutura? Aí, se nós não sabemos nem como criar essa estrutura, como que nós vamos fazer funcionar? Fala a respeito de cultos inspiradores e todo esse conhecimento que a gente busca no ITQ, em cursos, busca nos seminários. Graças a Deus, nossa igreja é uma igreja rica em material. Eu até tenho alguns aqui na mesa, está sempre fazendo seminários para nos capacitar, e isso vai agregando em nossas vidas, para que a gente possa fazer evangelizações orientadas ali pelas necessidades de relacionamento. Numa faculdade administrativa, a gente aprende até mesmo se relacionar com as pessoas, porque as pessoas são diferentes uma da outra, e é uma importância muito grande a gente saber se relacionar. Nós, como pastores, nós temos que saber desenvolver o ministério, as qualidades daquela pessoa mais tímida, temos que saber trabalhar com aquelas pessoas que fazem mais, porque hoje nós encontramos muitos líderes proativos. E às vezes, se o pastor não tem um conhecimento de liderança, ele acaba ofuscando aquele líder, porque ele acha que aquele líder quer fazer mais do que ele, quer aparecer mais do que ele, e ele não entende que aquele líder fazendo, quem vai ser honrado vai ser o pastor, vai ser aquela pessoa que está na frente do departamento. E isso, uma das coisas que a faculdade, que a pós-graduação me trouxe foi compreender o perfil das pessoas e saber trabalhar com todos os perfis, e isso fazer com que todas elas desenvolvam o seu potencial do jeitinho que cada uma é. Uns podem contribuir com mais, outros podem contribuir com menos, mas toda contribuição é bem-vinda. É verdade. Pastora Vera, fala um pouquinho da nossa estrutura administrativa, né? Nós temos a Secretaria-Geral de Administração e Finanças, que foi fundada em 1999, 2000, 2001, ali, né? Criadas as secretarias. Hoje, atualmente, o nosso secretário nacional de Administração e Finanças é o pastor Davi Rodrigues. Aqui em Santa Catarina, nós temos o nosso secretário de Administração e Finanças, que é o pastor Jair Mioto, que inclusive tem um livro, né, que ele fez bem prático para ajudar os pastores, né, visando facilitar, né, o desenvolvimento, né, dos pastores na elaboração da documentação necessária, porque a igreja, apesar de ser uma instituição, uma entidade sem fins lucrativos, ela presta contas de tudo, ela tem uma administração muito transparente, né? Exatamente. Então, nós temos um organograma nacional, né, pastor? Até, inclusive, aqui na nossa matéria de administração, nós temos ele descrito, que é o Conselho Nacional de Diretores. O Conselho Nacional de Diretores, cujo, então, nosso presidente é o senhor reverendo Mário de Oliveira, ele é composto por 10 membros. Então, nós temos o presidente, o primeiro, o segundo e o terceiro vice-presidente. Nós temos também o primeiro, o segundo e o terceiro secretário, primeiro, o segundo e terceiro tesoureiro. E assim, então, nós podemos achar o nome deles, uma estrutura completa, no portal quadrangular do Brasil. Então, ali você consegue acessar bem direitinho. Nossa igreja ela é uma igreja muito organizada, né, pastor? E por isso nós somos cobrados, e isso é muito bom, porque quando a gente vê a necessidade de você ter o conhecimento para poder aplicar no reino, você então se sente responsável e você faz isso com mais segurança.
Eu lembro que no momento em que eu deixei de ser a diretora do ITQ, que passei a atuar apenas no DBQ como professora e pastora também, sobrou um pouquinho de tempo e foi o tempo que eu aproveitei para ir fazer essa faculdade. E em cada matéria que a gente tinha ali na faculdade, eu via que muita coisa eu podia agregar aqui no No reino reino. do Senhor, né? E também Uhum, daí temos as secretarias, né, pastora? Temos a Secretaria Geral de Administração e Finança, temos a Secretaria Geral de Comunicação, Secretaria Geral de Educação, que no Estado a senhora é a nossa representante, uhum. né, Nacional Pastor Erivelto, né? Velto, que também é uma bênção, já esteve aqui na nossa unidade, tem sido um desbravador, tem feito com que a nossa educação cresça bastante. Temos a Secretaria de Cidadania, né, pastora, que é uma bênção também Sim, para as nossas vidas. Hoje a gente compreende da importância dessa secretaria, importância de nós atuarmos nessa área também. E hoje no Estado a gente está muito bem representado. Tivemos o pastor Narciso Parisotto por muitos anos, muitos começou anos. como vereador lá em Chapecó, 6 mandatos, né, aqui como deputado. isso. E depois, como deputados, deixou assim uma história linda, sem nada que viesse, né? Alguém pudesse, mas o teu deputado, ele fez isso. Graças a Deus, a gente sempre ouviu palavras boas, o testemunho dele foi sempre excelente. Então, foge daquela ideia de que se você for um político, você vai se sujar, você vai ser como os outros. Você Sim, pode ser um político como José, né, pastora José? Lá na casa de Potifar, de Faraó, ele sempre foi um exemplo em tudo. E assim também sim. nós temos que ter essa visão da importância de termos pessoas também. Outra secretaria também, a Secretaria de Missões, que é muito importante para a evangelização, a Secretaria-Geral do Grupo do Diaconato, que são esses nossos Coordenadorias, obreiros, né? né? Esses obreiros locais ali que fazem a diferença, com certeza, mas eles têm uma estrutura que vem desde uma secretaria, então, geral. A Secretaria-Geral de Ação Social, que aqui no estado é a nossa querida Nossa missionária. missionária, né? Ontem na segunda-feira, ninguém me achou, né? Nós estávamos ajudando ali o pastor Moa e a pastora Flávia a embalar os, os pedidos que foram feitos, e eles saíram às 5 horas da manhã da terça-feira, com uma van cheia aí para o lado do oeste. Sim, já Na chegou área aqui faz um no nosso trabalho muito período. lindo. Meu Deus, muito lindo mesmo, gratificante. Então, tudo isso porque a gente tem uma liderança, a gente tem uma administração, né, pastora, que a De gente pode se excelência. ensinar, graças a Deus. A missionária Noeli hoje, já mesmo assim com a idade que ela tem deixado um exemplo, um legado muito grande para Sim, nós. E sim, hoje nós aprendemos muita coisa com os nossos líderes aqui, por exemplo, o nosso missionário Parisotto, também não só em termos de cidadania, mas em termos de administração da sim. igreja, em termos de evangelização. Eu me converti há 40 anos atrás, eu posso dizer que a igreja Conhece? cresceu muito, alavancou bastante com a administração dele. E ali Uhum. também a Secretaria-Geral de Disciplina Eclesiástica. Então, nós temos um organograma muito bacana, onde a gente pode, cada um, trabalhar em suas áreas específicas. E isso, então, faz parte de uma administração, né, pastora? Uhum. Então, a gestão, né, o gestor, ele tem que estar bem preparado para identificar, encaminhar, né, orientar e alocar todos os talentos, todos os dons que vão surgindo na caminhada, né, pastora Vera? Com Quero mandar um certeza. abraço aqui, deixa eu só mandar um abraço para as pessoas que já entraram aqui. A Giane, a pastora Silvana, o pastor Frásios, o pastor Ademir Ribeiro, a pastora Jussara, abraço, pastora Jussara, pastor Ivanor, a Noeli está ali também, a Noeli Inês, que também é secretária, né, do nosso É, ITQ aí, não, a Elza Piccolo, lá de Chapecó, a Iequetaó, lá de Itaió, o pastor Nilson e a pastora Sônia é a nossa diretora do ITQ lá de Rio do Sul, a Thalita Cairós, essa é um uma das nossas. abraço, das alunas. Um abraço a todos vocês.
sejam todos bem-vindos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar que a pastora Vera vai responder. Bom? Pastora, então a nossa igreja, o organograma da nossa igreja tem a administração geral, né, que é as secretarias, que é o Conselho Nacional, a pastora Marineuza Mota também, que é a nossa superintendente aqui em Itapema, diretora do ITQ, e ela fez uma oficina de educação financeira, a semana passada, eu acho. Pastor Ederson César também está aí, um abraço a todos vocês. Tem a administração intermediária, que são os conselhos, né, os conselhos estaduais, com todas as secretarias estaduais, as coordenadorias estaduais, as superintendências, e aí as igrejas locais, que também tem, né, a sua estrutura administrativa. A senhora quer falar um pouquinho mais da igreja local? Então, a igreja local, ela faz parte, está dentro, então, da terceira estrutura da nossa igreja, onde ela tem um representante, né, pastora? A nossa igreja hoje, ela tem um representante regional, ou seja, um diretor de campo, que comporta uma região com até 10 membros, e passou, então, de 10 igrejas, e passou de 10 igrejas, então, é um campo... É uma superintendência. Uma superintendência, né? Então, a gente trabalha dentro da visão do nosso superintendente. Nós, por exemplo, aqui na nossa região, nós temos o reverendo Ivanor Henrique, e ele sempre tem nos orientado, visto que ele também recebe, desde o nacional, ele recebe essas orientações, e a gente trabalha nessa visão. Dentro da igreja local, nós temos, então, o conselho de diretor local, que são aqueles responsáveis, os quais a gente presta conta a cada 3 meses, no mínimo, sobre as entradas e saídas, a gente discute sobre a transferência de um membro, sobre algumas contas que sejam de algum valor, sobre o salário do pastor, né? O pastor, todo pastor na nossa igreja tem um sustento, graças a Deus, ela é uma igreja onde se preocupa com o pastor, com o bem-estar do pastor, da sua família, se preocupa, então, em ter uma estrutura bem sadia. A gente tem, então, o conselho de diretor local, a gente tem os líderes dos departamentos que todos cooperam para que a igreja alcance o alvo, que são alcançar as almas, alcançar as pessoas, cuidar delas. E dentro, então, da igreja local, a gente tem também, então, essa liderança que são muito importantes, que nos ajudam a gente, então, fazer com que o ID do Senhor Jesus Cristo venha se cumprir e também a visão da igreja ela venha a ser concretizada, que a nossa visão final é trazer almas para Cristo, fazer com que as pessoas, então, conheçam esse Senhor Jesus Cristo e permaneçam nesse caminho. Uhum. Então, pastora, como a senhora já disse, a nossa igreja é uma igreja muito abençoada, né? A nível de Santa Catarina, nós temos hoje 745 igrejas, né? Presididas pelo pastor Parisotto, administradas pelo nosso Conselho Estadual de Diretores, e no comando administrativo nós temos o pastor Jair Mioto, que é o nosso representante na Assembleia Legislativa, dando continuidade ao trabalho do pastor Parisotto, e cresceu, né? Cresceu do lado do pastor Parisotto, administrando tanto no gabinete quanto na igreja. É uma pessoa que leva uma linha de trabalho muito transparente, ele é competente, ele é um administrador formado, né? Pós-graduado. Então, a gente trabalha com segurança, né, pastora? E a gente gostaria que os nossos alunos saíssem do ITQ com essa certeza de que a gente serve uma organização organizada, uma instituição organizada. A gente vê Jesus na Bíblia, quem conhece a palavra de Deus sabe que quando ele foi questionado, né, sobre os impostos, ele disse, dai a César o que é de César. Então, pague seus impostos, seja fiel em tudo, e é assim que nós temos trabalhado, e é assim que nós temos tentado ensinar, né, os nossos novos obreiros. A igreja, ela atende, o pastor tem, né, a responsabilidade de pagar seu imposto de renda, de recolher seu INSS, todos os encargos. A gente faz um evento, a gente recolhe tudo o que é necessário, todas as taxas necessárias.
E nós seguimos a orientação que é dada pelas autoridades, né? Tudo que uma empresa tem que fazer, nós temos que fazer. Nós precisamos de ABITSE, nós precisamos de alvará, tudo que é pedido normalmente para qualquer instituição funcionar é pedido para a igreja. E é esse preparo que a gente se preocupa em deixar para as pessoas que vão sair do ITQ, porque elas não é porque você faz o ITQ que quer dizer que você vai ser um pastor, que você vai assumir uma igreja, mas quando você se propõe a receber uma credencial, você está dizendo para o ministério: eu estou pronto, eu estou apto, eu estou, né? Eu posso saber dirigir, mas se eu não tiver carteira, eu não posso me atrever a sair com o carro por aí, porque vão me pegar. Agora, se eu sei dirigir, se eu tiro a minha carteira dentro daquela categoria na qual eu me qualifiquei, eu preciso treinar e me habilitar para poder usar o veículo, né, para o qual eu sou habilitado. A mesma coisa é quando você se credencia, né? Então, eu estou credenciado, eu quero ser um obreiro credenciado. Membro eu posso ser, pregar a palavra eu também posso, desde que eu aprenda a Bíblia, desde que eu tenha relacionamento com Deus para ensinar para outras pessoas. Agora, quando eu me credencio, eu estou dizendo para a administração local, regional, estadual, e até geral, para os casos das categorias de ministro e aspirante, que eu estou à disposição do ministério, né? É isso, pastora Vera? Exatamente, porque nós somos, então, uma pessoa jurídica, né, pastora, com CNPJ, e a gente está ligado diretamente, então, à Receita, tanto que os nossos cultos hoje, ele já quando você cadastra ele lá no link, que é o Sistema Geral de CAF, Informações né? da IBC, ele já cai direto na Receita, então, nós precisamos saber trabalhar, saber fazer, né, pastora? E isso há uma importância, então, do obreiro ter esse entendimento que aqui no ITQ, conforme a senhora falou, não se faz o ITQ apenas para ser pastor. Mas se Deus chama, a pessoa está capacitada. Eu lembrei, quando a senhora comentava ali de uma vez que o pastor Narciso, ele contou para nós que quando ele saiu para o ministério, ele levou uma Carteirinha. carteirinha de obreiro leigo, e para ele nossa, era um título muito grande. Hoje ele já vê diferente. Ele Então, foi uma das pessoas, né, que lutou para que a gente tivesse essa credencial especificada, né, obreiro credenciado, ministro, aspirante, para que se tivessem as categorias, porque leigo quer dizer você não sabe nada, né, e um obreiro, ele recebe um preparo, né, ele recebe um preparo, então ele conta sempre que ele se apresentava e olhava para a carteirinha dele, leigo, né? Vamos trazer ele aqui para contar a história dele um dia, né? História do credenciamento dele. Então, a nível de carreira ministerial, nós temos as categorias de obreiro, aspirante e ministro, né? Tem critérios para você ascender né, ao ministério. Tem alguns quesitos que têm que ser preenchidos, justamente por isso, porque você tem que estar com a vida em ordem para estar disposto a assumir a pessoa jurídica da igreja, né? A responder juridicamente por aquela igreja que você assumir como pastor, né? Ou então um departamento, né? Um coordenador regional, um coordenador local, ele deve ser credenciado, sim, porque ele precisa prestar contas, e para prestar contas ele precisa conhecer, né, a estrutura administrativa, o que envolve as obrigações de cada líder, né? Não é isso, pastora? Exatamente. Então, a importância da gente adquirir esse conhecimento para que a gente possa trabalhar dentro da estrutura e fazer um trabalho com segurança, né, pastor? Nós temos aqui, já falei desse livro do pastor Jair Mioto, Administração e Finanças, e ele tem um pensamento aqui bem bacana, onde ele fala sobre eficiência, eficácia e efetividade. Ele diz assim: não basta ser eficiente, é necessário fazer mais do que lhes pede. Então, só ser eficiente não é o suficiente, nós precisamos fazer mais do que nos pede. É isso que eu creio que
os nossos gestores, os nossos líderes, eles esperam de nós que nós, quanto pastores, façamos mais, nós, quanto diretores do ITQ, façamos mais, nós, quanto liderados de uma igreja, façamos mais. Ele fala, nós precisamos caminhar a segunda milha. Não basta fazer bem as coisas, é necessário fazer as coisas de maneira certa, com Uhum. criatividade e inovação. Então, aqui tem esse pensamento muito bacana do pastor Jair, Que que nos retrata leva. bem a vida dele, a conduta dele, né? A conduta administrativa dele como pastor, agora como deputado. Exatamente, ele, né, nós temos aqui no nosso estado, também podemos falar a nível nacional, muitas pessoas que a gente acompanhou a evolução, né, pastora? Uhum. E hoje nós podemos Sim. nos espelhar nessas pessoas para que nós também venhamos nos sentir responsáveis em ter mais conhecimento para poder fazer mais pelo reino do Senhor. Fazer com excelência, né? E com Com excelência, eficácia. exatamente. Pastora, a senhora buscou formação além da teologia. Em que isso beneficia a sua atuação como pastora titular, como a senhora ajuda o pastor Ivanor na administração da região, né? O que essa formação que a senhora buscou, além da teologia, lhe capacitou? Então, essa formação, eu pensei muito quando fui fazer uma faculdade e eu optei por fazer na área administrativa. A gente sabe que outras áreas também agregam muito ao nosso ministério, Sim. mas na área administrativa, porque eu sempre, às vezes, eu até brinco que eu tenho cara de secretária, porque eu trabalhei desde muito tempo, eu trabalho como secretária da região. E quando eu comecei a observar sobre as inovações, às vezes eu me questionava, será que eu vou saber fazer? E ficava muito preocupada. E eu confesso que a faculdade me ajudou muito para que hoje eu possa desenvolver esse trabalho, hoje ao lado do pastor Ivanor, como secretária regional, e também como diretora do ITQ, só veio agregar, também no meu ministério, veio agregar bastante, porque nessa faculdade a gente não vê apenas uma matéria, a gente teve diversas matérias. Por exemplo, a gente tem matérias sobre contabilidade, aí você vai aprender sobre finanças, como Uhum. trabalhar com os recursos financeiros. Você tem psicologia, onde você aprende a trabalhar com o ser humano. Você aprende sobre economia. Nós, como pastores, a gente sabe que é importante a gente ter um conhecimento de todas as áreas. E eu posso dizer para a senhora pastora que isso me ajudou muito, essa faculdade me ajudou muito a desenvolver meu trabalho como secretária da região, a desenvolver meu trabalho como diretora do ITQ, como pastora. Então, em todas as áreas, ela veio agregar para que a gente possa acrescentar mais, fazer mais, então, pelo reino do Senhor. Glória a Deus. E além dela já ser formada e pós-graduada na área administrativa, ela está fazendo conosco aqui no Conselho o complemento de teologia, né, bacharel em teologia, e a pós-graduação em ciências da religião. Vamos conseguir terminar, né, pastora, em nome de Jesus. Se Deus Pastora quiser. Vera, uma mensagem que a senhora gostaria de deixar para os seus colegas pastores, diretores, professores, alunos, membresia que lhe conhece, os que não conhecem a igreja. Então, vamos falar sobre alguns exemplos bíblicos de pessoas que exerceram a função de mordomia. Sim. Porque quem é o mordomo? Ele é aquele que é incumbido da direção da casa, e nós somos, então, incumbidos da direção da casa do Senhor, nós somos o administrador. Nós não somos o dono, mas o Uhum. dono confiou em nós, então, tudo para que nós viéssemos cuidar, desde, né, ali a administração, o zelo, o carinho pelas pessoas. Então, nós precisamos fazer isso com muita fidelidade, com muito empenho, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, então, nós vemos o exemplo de Eliezer, ao lado então de Abraão, como Abraão confiou, ele era um mordomo tão confiável do seu Senhor que ele disse: vai em busca da noiva para o meu filho.
e ele sabia que podia confiar naquele, então, seu mordomo, naquele seu administrador. José, né, pastora, ele é um exemplo para nós. Do Egito. José, então, ele tinha tudo para viver chorando ou para ir pelo caminho mal, porque foi vendido pelos seus irmãos, seu pai não o procurou. Claro que nós sabemos que enganado ali pelos seus próprios filhos, mas ele podia pensar, já que a coisa não deu certo na minha vida, eu vou fazer a coisa errada. Mas mesmo ali ele fez a coisa certa, fez bem feita, logrou o êxito ali na casa de Potifar, até mesmo lá no cárcere, onde o chefe lá viu as qualificações, entregou para ele. Nós vemos o próprio Jesus Cristo, ele veio então para cumprir os propósitos de Deus, para cumprir os propósitos, aquilo que o Pai confiou para ele fazer, ele fez fielmente. E eu quero então encerrar falando a respeito da parábola de Lucas 17, 7 ao 10, que é a parábola do mordomo ou do servo inútil, né, pastora? Onde Jesus Sim. fala assim: e qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, singe-te e serve-me até que tenhas comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dará graça ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, que fizemos somente aquilo que devíamos fazer. Então, nós vemos que nós precisamos fazer além daquilo que nos foi proposto, daquilo que nos foi pedido para fazer. É isso que se espera de nós. E para isso, então, é importante que nós estejamos preparados. Quando as oportunidades vier, a gente aprende a trabalhar embaixo de uma obediência, da obediência à nossa liderança. Eu lembro que a minha sogra, ela já partiu para o Senhor, mas no tempo que o pastor Luzado e a pastora Isabel, eles eram nossos pastores, ela sempre dizia assim: a Vera e o Lourenço só faltam adivinhar os pensamentos do pastor Luzado e da pastora Isabel, porque quando eles falam, eles já estão fazendo. E isso é algo que nós trazemos, eu e o meu esposo, trazemos em nosso ministério, porque nós podemos ter uma programação local, mas se o nosso superintendente fazer uma outra, fazer algo ali regional, lá, a gente deixa o nosso projeto para obedecer, porque a gente crê que debaixo de uma obediência, a gente vai estar sendo abençoado para a glória do Senhor. E que nós possamos, então, fazer mais para a glória do nome do nosso Deus, que venhamos fazer com excelência para a glória do Senhor. Então, essas são as palavras que eu quero deixar para nossos alunos, obreiros e as pessoas que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Só mostra mais uma vez, pastora, a nossa apostila de administração eclesiástica. Essa aí é a apostila que é ministrada no curso livre de teologia, oferecido, né, pelo IPQ em todo o país, uma das 48, né? Além disso, tem essa aqui, tem aquela que o pastor Jair fez, que é bem direcionada para a estrutura administrativa da igreja, do Evangelho Quadrangular, e na condição de secretário de Administração e Finanças do Estado, ele já imprimiu mais de 5.000 cópias desse livrinho e distribuiu gratuitamente para os pastores, né? Eu acredito que cada pastor, pelo menos de Santa Catarina, tenha um. Se você não leu ainda, pastor, leia, porque ele é bem fácil, bem entendível e vai te ajudar aí muito. Também tem esse aqui, Administração, uma abordagem bíblica, do Myron Rush, que é muito bom. E eu gosto particularmente muito desse daqui, Os Métodos Administrativos de Jesus. Com 12 executivos, ele criou a maior empresa do mundo. Me abriu muito o pensar quando eu li, um livro simples, de fácil leitura. E, pastora, você lê tudo que aparece? Sim, querido. Tudo que eu preciso eu leio. Se me coloco num lugar onde eu preciso mexer com números, com a administração de papéis, eu vou em busca disso aqui. Se me põe em um outro lugar, quando eu assumi a Secretaria de Educação, a primeira coisa que eu fiz
foi me inscrever numa pós-graduação de gestão escolar, porque precisava do PPP e precisava de algumas coisas que eu não dominava. Então, eu não sei ensinar aquilo que eu não sei. Eu preciso saber, é um jeito de ser, né? Tem pessoas que delegam e ficam assim, mas eu preciso saber para me poder delegar e acompanhar e ajudar também a elaborar as coisas, né? Então, eu creio que todos os nossos diretores têm essa linha. A Igreja do Evangelho Quadrangular, eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao nosso presidente nacional, o pastor Mário de Oliveira, porque ele prima muito ele zela muito da igreja administrativamente. O nosso Estado, então, é quase que dispensável falar da conduta do nosso presidente, o pastor Parisotto aí, todos esses mandatos com um coração de pai, mas também com firmeza quando é necessário, transparência, cuidado, né, de todo o ministério, o pastor Jair ali do nosso lado também, nos dirigindo, nos orientando, nos conduzindo da maneira certa, né, da maneira que tem que. Quero agradecer muito a senhora, pastora, por ter aceitado o convite, o desafio, né, de estar aqui falando. Quero deixar um abraço para o pastor Lourenço, seu esposo, para toda a sua família, diga para ele que eu e meu esposo deixamos um abraço para ele. Quero deixar um abraço também para o pastor Ivanor e a pastora Jussara. O pastor Ivanor foi meu colega de trabalho, né, vamos dizer assim, colega de ministério, no tempo em que eu trabalhei em Chapecó, na igreja sede de Chapecó. Ele trabalhava lá. Quando eu cheguei, ele já estava lá. E é um menino que eu admiro muito, porque ele saiu, né, do emprego, largou tudo e se dedicou ao ministério. Tem aí suas lutas, mas está se sobressaindo na região que ele assumiu. Parabéns, pastor Ivanor, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe pastora Jussara, Deus continue iluminando vocês. Pastora, dê um abraço nos professores, a Noeli está aqui nos acompanhando, em nome dela eu quero cumprimentar todos os professores do ITQ de Caçador e também das outras regiões do estado. E para fechar, eu falei no início, quando eu li o texto do Bob Brainer, que é o autor deste livro, que o preparo inadequado produz resultado inadequado. Então, Jesus, ele fala nesse livro que Jesus, ele se preparou, ele escolheu os seus colaboradores, e como a pastora disse, equipe de excelência, né? Uns eram médicos, uns eram iletrados, também tinha médicos, ele tinha pessoas formadas do lado dele, com um conhecimento maior do que o dele na parte técnica, para poder agregar. Ele tinha pessoas chaves, ele eliminou todos os obstáculos, ele ensinou, ele dirigia-se a cada um em particular, ele estabelecia a autoridade, ele insistia nos absolutos, ele cuidava da sua programação, enfrentava a corrupção imediatamente, primava pela realidade, ele tinha um bom apoio logístico, não negligenciava, era pronto nas respostas, era grato, tinha cuidado com os bajuladores. Senhor, Senhor, não, Pedro, eu tenho que passar por isso, né? Aprendia e reaprendia, era justo, desencorajava a disputa por posição, pagava seus impostos, fazia refeições junto com a sua turma, era inspirador, ficava calmo na tempestade, e não retinha a glória para si. Era, acima de tudo, servo. E é isso que nós precisamos ser, para conseguir desempenhar as nossas funções administrativas com as qualidades que a pastora citou ali, elencadas pelo pastor Jair no livro dele de Administração e Finanças. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada por esse tempo, por passarem esse tempo conosco. Se inscrevam no canal da SEC, no YouTube, SEEC, espaço S. Próxima live será sábado, dia 27, às 17 horas, com o Dr. Albert. Nós vamos dar continuidade na live que nós iniciamos sábado passado. Deus abençoe a vida de cada um. Pastora Vera, beijo no seu coração. Dê um abraço para todo o ministério aí em Caçador. Santa Catarina, amamos vocês. Deus abençoe. Abraço, missionário, pastores, superintendentes. Deus abençoe.